O poder é um espelho frágil. Quanto mais alguém se vê nele, mais acredita que o reflexo é dele. E é aí que o jogo começa. Você trabalha duro, entrega mais do que todos, se destaca, mas um dia, sem aviso, é demitido ou esquecido. Por quê? Porque, sem perceber, você ofuscou o mestre. A primeira lei do poder é brutal. Nunca brilhe mais do que aquele que está acima de você. Mas e se o seu brilho for natural? E se esconder o seu talento for o mesmo que negar quem você é? Essa é a armadilha. E hoje vou te mostrar como grandes mentes caíram nela, como empresas inteiras foram destruídas por essa lei e como você pode usá-la sem se tornar invisível. Porque a verdadeira pergunta não é se você deve brilhar, é quando e para quem. No mundo moderno, isso acontece em empresas, em relacionamentos e até entre amigos. E o pior é que quem erra essa lei perde tudo e nem entende o motivo. Hoje eu vou te mostrar o verdadeiro jogo entre luz e sombra. Arte invisível de parecer menos para conquistar mais. Mas antes de te ensinar a jogar, você precisa entender por que essa lei existe. E para isso, vamos voltar no tempo. Século XVII. França. Um homem brilhava entre todos na corte do rei Luís XIV. Nicolas Fouquet. Ele era inteligente, elegante e extremamente leal. Mais do que isso, ele era eficiente. Como ministro das Finanças, Fouquet controlava o tesouro real. E fazia isso melhor do que qualquer um antes dele. Para celebrar sua lealdade, Fouquet decidiu impressionar o rei. Mandou construir o castelo mais magnífico da França, o Château de Vaux-le-Vicomte. Jardins projetados por Le Nôtre, interiores pintados por Lebrun, arquitetura de Levaux. Os mesmos mestres que depois construiriam Versalhes. Mas Fouquet chegou primeiro e organizou a festa mais luxuosa que Paris já viu. Fogos de artifício, música ao vivo, poetas, dançarinos, fontes luminosas. 6.000 convidados, o rei entre eles. Naquela noite, Fouquet brilhou demais. E quando o rei Luís XIV observou tudo, ele não viu um servo fiel, viu um rival. Não porque Fouquet era traidor, mas porque ele fez o rei sentir algo pior do que desrespeito. Ele fez o rei sentir inveja. Dias depois, Fouquet foi preso, acusado de corrupção. Sua fortuna foi confiscada. Seu castelo, símbolo de genialidade, se tornou o lembrete da sua ruína. Fouquet passou o resto da vida em uma cela solitária. Ele não foi punido por roubar. Foi punido por fazê-lo sentir-se menor. Essa é a essência da lei número 1. Quem faz o mestre se sentir inseguro, assina a própria sentença. Luís XIV entendeu o que Fouquet esqueceu. No jogo do poder, a vaidade é mais perigosa que a espada. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Fouquet tinha razão em querer impressionar. Ele errou no como. Mas isso foi há 400 anos. No mundo corporativo moderno, isso ainda acontece? Hoje, o castelo de Fouquet não é feito de pedra. Ele está nas empresas, nos relacionamentos, nos grupos sociais. Deixa eu te mostrar 3 casos reais e depois vou te ensinar exatamente o que fazer. 2010, Google. Um engenheiro chamado James Damore escreveu um documento interno brilhante sobre diversidade na empresa. Analítico, bem fundamentado, com dados reais. O problema? Ele expôs fragilidades da liderança. Mostrou que o imperador estava nu. Resultado? Demitido em 48 horas. Não porque estava errado, mas porque fez a liderança parecer incompetente. A lição não é sobre concordar ou discordar. É sobre isso. Quando você expõe a verdade de forma que faz o mestre parecer fraco, você se torna o problema. Anos 90. Microsoft. Um executivo chamado Brad Silverberg liderou o desenvolvimento do Windows 95, o produto mais bem-sucedido da empresa até então. Ele fez tudo certo, bateu todas as metas, foi aplaudido pela imprensa e então começou a ser isolado, reuniões sem ele,
decisões tomadas sem sua presença. Bill Gates começou a vê-lo não como aliado, mas como concorrente interno. Silverberg saiu da empresa em 1999, oficialmente para buscar novos desafios. A verdade? Ele brilhou demais perto do sol. Steve Wozniak, o verdadeiro gênio técnico da Apple. Ele construiu o Apple I e o Apple II sozinho. Steve Jobs era o vendedor. Mas hoje, quando você pensa em Apple, pensa em quem? Wozniak entendeu a lei. Ele deixou Jobs ser a face. E assim sobreviveu. Ficou rico e nunca foi visto como ameaça. A diferença entre Wozniak e Fouquet? Wozniak soube quando parar de brilhar. Então a solução é se esconder? Nunca mostrar talento? Não, a solução é mais sutil. Aqui está o que a ciência diz. Estudos de neurociência mostram que quando alguém em posição de poder se sente ameaçado, o cérebro ativa as mesmas regiões de medo e agressão que nossos ancestrais usavam para sobreviver. Não é racional, é primitivo. O mestre não pensa, essa pessoa é talentosa, vou promovê-la. Ele pensa, essa pessoa pode me substituir, preciso neutralizá-la, e isso acontece em milissegundos, antes mesmo da consciência perceber. Então você pode ser o melhor profissional do mundo. Mas se o seu chefe sentir que você é uma ameaça ao ego dele, você está marcado. E aqui está a parte mais cruel. Quanto mais competente você é, mais perigoso isso se torna. Porque competência gera admiração, e admiração gera comparação, e comparação gera inveja. Fouquet não foi punido por ser corrupto. Foi punido porque o rei se viu refletido nele e não gostou do que viu. O segredo está em entender que o poder é frágil e o ego é o seu combustível. Steve Jobs sabia disso. Em público, ele era o gênio visionário. Nos bastidores, deixava Jonathan Ive, Tim Cook e outros brilharem, mas sempre dentro de um quadro onde Jobs era o maestro. Ele nunca permitiu que alguém parecesse maior do que a Apple. E a Apple nunca pareceu maior do que ele. O verdadeiro poder não é sobre brilhar, é sobre direcionar a luz. E muitas vezes, quem parece estar na sombra é quem realmente controla a lâmpada. Mas como aplicar isso sem virar um bajulador ou perder sua identidade? Essa é a diferença entre o ambicioso e o estrategista. O ambicioso quer ser visto. O estrategista quer durar. Vou te dar 5 estratégias práticas, testadas, funcionais. Toda vez que você tiver uma ideia brilhante, apresente ela como evolução de algo que o mestre disse. Lembra quando você mencionou X? Isso me fez pensar em Y. Você planta a semente, ele colhe o crédito, mas você fica marcado como indispensável. Exemplo real. Robert Moses, arquiteto do planejamento urbano de Nova York. Ele nunca foi prefeito, mas controlou a cidade por 40 anos. Como? Deixando políticos levarem o crédito público enquanto ele controlava os bastidores. Faça o trabalho difícil longe dos holofotes. Deixe seu superior apresentar os resultados. Parece injusto? É estratégico. Porque quando você faz isso, você se torna a fonte secreta do poder dele. E ele vai te proteger como protege a própria reputação. Não seja um bajulador. Seja um observador atento. Encontre algo genuíno que você admira e mencione em momentos estratégicos. A forma como você lida com pressão me impressiona. Como você desenvolveu isso? Isso ativa o ego dele de forma positiva. E ele associa você a esse sentimento de validação. De vez em quando, peça conselho. Mostre que você não é perfeito, que ainda tem o que aprender. Isso desarma a ameaça, porque você deixa claro, eu não estou competindo com você, estou aprendendo com você. Em vez de tentar subir direto, expanda sua influência horizontalmente. Construa alianças, torne-se indispensável para múltiplas pessoas. Assim, mesmo que um mestre te veja como ameaça, outros te veem como aliado. Entenda algo, o poder é psicológico. Não é sobre quem é mais capaz, é sobre quem parece mais indispensável. Em negócios,
Nunca exponha uma ideia sem deixar o líder sentir que ela veio dele. Em relacionamentos, nunca brilhe tanto que o outro se sinta apagado. Em carreira, mostre talento, mas vista humildade. O ego é a parede invisível entre você e o topo. Mas e quando você realmente precisa brilhar? Quando esconder não é opção. Aqui está a verdade final que poucos entendem. Toda lei tem exceção. Há momentos em que você deve brilhar, e brilhar forte. Se você é o fundador, o dono, o criador, brilhe sem medo. Porque não há mestre acima de você. Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah. Eles não seguem essa lei, porque eles são o topo. Se a liderança está fraca e todo mundo sabe, é hora de brilhar. Porque o poder vazio será preenchido. E se não for por você, será por outro. Se você já decidiu sair, mostre seu valor. Deixe claro o que você construiu. Porque agora você está negociando seu futuro, não protegendo sua posição. Mas fora desses 3 cenários, segure o brilho. E o segredo é simples. Deixe o mestre acreditar que o sol nasce dele. Você pode até ser a luz, mas quem sobrevive é quem sabe quando brilhar. Lembre-se, quem entende a vaidade humana comanda impérios, mesmo que ninguém saiba seu nome. O poder está em quem entende o que os outros não enxergam. O ego do mestre é o seu campo de batalha. Quem domina essa lei nunca mais perde por inocência. Lembre-se, o verdadeiro jogo não é sobre se mostrar. É sobre saber quando permanecer na sombra e ao mesmo tempo controlar a luz. No fim, Fouquet não perdeu para o rei. Ele perdeu para o próprio reflexo. A lei número 1 não fala sobre submissão. Ela fala sobre inteligência emocional. Saber quando esconder o brilho é o que separa os que vivem do poder dos que morrem por ele. Mas e quando o problema não é o mestre? E quando o perigo vem daqueles que mais te elogiam? Quando a ameaça vem de quem jura lealdade? Na próxima lei, você vai descobrir o outro lado do tabuleiro. Lei número 2. Nunca confie demais em amigos. Aprenda a usar inimigos. Porque no jogo do poder, a lealdade é a moeda mais falsificada do mundo. Fique atento. Cada movimento no tabuleiro do poder tem consequências silenciosas. Entender o ego do outro é dominar o jogo. E agora, a próxima jogada começa.